A paz do Senhor a todos, irmãos. Aqui é a irmã Daiane. Hoje vamos trazer mais um ensino espiritual. Hoje vamos falar sobre a dimensão das trevas, como funciona a dimensão das trevas, como os demônios trabalham, como eles agem nessa dimensão e aprisionam as pessoas em cativeiros espirituais. Então ouça até o final para que você venha entender e compreender como funciona o mundo espiritual. 1 Pedro 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existem dimensões espirituais e hoje eu quero falar especificamente da dimensão das trevas. E na dimensão das trevas é a dimensão em que os demônios trabalham, os principados, as potestades, eles trabalham. E dentro da dimensão das trevas você encontra a bruxaria, a feitiçaria, a maçonaria, a Rosa Cruz, a Nova Era, espiritismo, Sechonoye, ocultismo e por aí vai. E falando um pouco sobre o ocultismo, deixa eu falar sobre o ocultismo. O que é ocultismo? Ocultismo é tudo aquilo que está oculto. E Satanás sempre opera naquilo que é oculto. Por isso que Deus diz na sua palavra: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E esse conhecimento não é só da letra. É um conhecimento espiritual. O povo de Deus está perecendo porque lhe falta conhecimento espiritual. E a falta de conhecimento é a ignorância acerca das coisas de Deus. E hoje o povo tem buscado muito conhecimento teológico, mas não tem buscado conhecimento espiritual. E o povo de Deus está perecendo porque lhe falta este conhecimento, o conhecimento espiritual. O povo de Deus não está buscando por esse conhecimento espiritual, o conhecimento do reino dos céus. Então, onde há falta de conhecimento, há trevas. Por isso que Jesus veio. Jesus veio para que a verdade e o conhecimento da verdade viesse à tona. E a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E onde não há o conhecimento da verdade, as trevas operam, as trevas agem. E em todos os tempos, pode reparar, o ocultismo ele vem trabalhando. O diabo vem trabalhando no oculto, na falta de conhecimento do povo. E hoje em dia ele vem disfarçado da nova era. E o propósito dele, do ocultismo, da dimensão dos demônios que trabalham na dimensão das trevas, a alma das pessoas, para prender elas em cativeiros espirituais. E é por isso que muitas pessoas não conseguem se aproximar de Deus, ter um relacionamento com Deus. É por isso que muitas pessoas não conseguem receber o batismo com o Espírito Santo. E tem algumas que até recebem o batismo com o Espírito Santo, mas depois fica bloqueada. E elas não sabem muitas vezes o que aconteceu. Elas até falaram em línguas na hora, mas depois nunca mais elas falaram. E mais, muitas das vezes pode ser até que o espírito delas esteja bloqueado, mas elas não sabem. E muitas das vezes o espírito dela está bloqueado, por isso que ela não consegue ter um desenvolvimento espiritual. E quando há esse bloqueio espiritual, normalmente é porque uma parte do coração dessa pessoa está ferido, ou tem sentimentos internos que essa pessoa precisa resolver. E lembre-se que a condição do seu espírito está vinculado ao seu coração. Por isso que em Provérbios diz: sobre tudo o que deves guardar, guarde o seu coração. E já reparou que é nas batalhas espirituais, na família, que tudo vem para atacar o quê? Os seus sentimentos, o seu coração. Quando você passa alguma batalha espiritual na sua parte emocional, familiar, tudo vem para atacar o seu coração. Por quê? Porque é do coração que há liberação do Espírito Santo. Como o apóstolo Paulo disse, que o Senhor vem derramar o Espírito Santo em nosso coração. E em Efésios 1, verso 18 diz: oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Por quê? Porque o coração é a porta de entrada para o fluir do Espírito Santo. Por isso que o vosso coração tem que estar sarado.
tem que ser tratado para que Deus venha fluir e operar através de você. Mas, porém, se existem traumas, se o seu coração está ferido, você precisa trabalhar sobre essa ferida para que Satanás não roube as bênçãos de Deus ou a unção e o seu chamado. E lembre-se disso, isso é uma chave espiritual muito poderosa, lembre-se disso. Por isso que muitas das vezes a Bíblia diz para você guardar o seu coração. Você deve guardar o seu coração e cuidar dos seus sentimentos e emoções. Você precisa cuidar da sua psique, para que Satanás não tenha poder e influência sobre os seus sentimentos e a sua mente, e nem sobre as suas emoções, para que então você venha cumprir o seu chamado e o seu propósito na face da terra. Mas, infelizmente, hoje em dia, na dimensão das trevas, muitas pessoas estão sendo aprisionadas através de filmes, séries, jogos de videogame. E tem jogos que as pessoas estão jogando com demônios. Antigamente, você via que as pessoas faziam tudo em oculto, era aquelas mensagens subliminar. Mas hoje não, hoje está tudo escancarado em filmes, filmes satânicos, séries de Lúcifer, jogos com o nome de diabo, e por aí vai. E tudo isso serve para te bloquear no mundo espiritual, para que você não venha ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque o diabo trabalha no oculto para aprisionar as pessoas na dimensão das trevas. E quando o coração das pessoas estão aprisionadas nessas coisas, as pessoas não conseguem se firmar com Deus, viram crentes mornos. E a Bíblia diz, oxalá se fosse frio ou quente, mas estão virando crentes mornos, cristãos mornos, porque o seu coração está aprisionado na dimensão das trevas. E quanto mais a pessoa assiste filmes, séries, jogos, mais essa pessoa vai ficando fraca, mais ela fica fraca espiritualmente. Saiba que a dimensão das trevas é uma dimensão terrível, terrível. E os demônios trabalham muito nessa dimensão. E, infelizmente, muitas pessoas estão aprisionadas, estão com alguma parte da sua alma aprisionadas em cadeias e em cativeiros espirituais nessa dimensão. Elas estão aprisionadas na mente, no caráter, nas emoções. E muitos desses cativeiros vêm também por meio de palavras de maldição lançadas contra a sua vida, por parentes, familiares ou por pessoas que você ama, que te feriram. E essas palavras, então, entraram no seu coração e te aprisionaram na dimensão das trevas. Por isso que você não pode guardar mágoa ou rancor. Por isso que você tem que liberar perdão. Por isso que a Bíblia diz, se você não perdoar, o vosso Pai Celestial também não te perdoará. Se você não perdoar os homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial também não perdoará os vossos pecados. Por isso, irmãos, que você precisa liberar perdão. Porque quando você não perdoa, o seu coração está aprisionado na dimensão das trevas. E Satanás tem legalidade para trabalhar nas trevas. Então entende como isso é sério, isso é muito sério. Então libere perdão, mas libere perdão de todo o vosso coração e seja livre. Seja livre da dimensão das trevas. Liberte a sua alma e o seu coração. Mas é difícil, eu sei que é difícil, mas o Espírito Santo ele vai te ajudar. Então peça ajuda para o Espírito Santo te ajudar, porque ele que nos ajuda, ele é o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso guia. Então, irmãos, você entende um pouco como é a dimensão das trevas e como os demônios operam e como os demônios agem para te aprisionar e te bloquear nessa dimensão? Estão entendendo? Estão compreendendo? Porque você precisa entender e compreender para que você não venha mais perecer ou ser destruído por falta deste conhecimento espiritual. Então, a partir de hoje, liberte a sua alma, o seu espírito, libere perdão. E não fique aprisionado nas coisas do mundo, porque a Bíblia diz que aonde está os vossos olhos estará também o vosso coração. Então que a partir de hoje os seus olhos estejam em Deus, nas coisas de Deus. Amém? Mas
Como eu sei se eu estou aprisionado de alguma forma nessa dimensão, na dimensão das trevas? Vamos lá. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21 diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu vos advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque essas pessoas que praticam essas coisas estão aprisionadas nessa dimensão, na dimensão das trevas. E é por isso que tem muitos crentes que não se converteram de todo o coração. Por quê? Porque eles estão andando no caminho do ódio, da inveja, do ciúme, da rivalidade e da escuridão. E é por isso que muitas das vezes esses cristãos não conseguem ter um relacionamento verdadeiro com Deus, não conseguem ter uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Mas lembre-se que os frutos do Espírito, Gálatas 5, verso 22 e 23 diz assim, que os frutos do Espírito são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. E o João 8,32 diz assim, o Evangelho de João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece essa verdade, quando você pratica os frutos do Espírito e não os frutos da carne, verdadeiramente você terá um relacionamento com Cristo. Por isso, pratique os frutos do Espírito, que é o amor, alegria, paz, bondade, mansidão, domínio próprio. E então você terá um desenvolvimento espiritual e começará a crescer espiritualmente. As pessoas costumam sempre perguntar: quantas horas eu devo orar por dia? Entenda algo, não é o quanto apenas você passa com Deus, e sim o quanto também você passa sem Deus. O fato não é apenas quantas horas você ora por dia. Você pode até orar 5 horas por dia, mas em 5 minutos você pode perder tudo. Então o segredo está em não desconectar. O segredo está em ficar conectado o tempo inteiro, todos os dias com Deus. Fique conectado às 24 horas com Deus. Não seja como os crentes da igreja de Laodiceia. Sabe como eram os crentes da igreja de Laodiceia? Eu vou te falar como eram os crentes da igreja de Laodiceia. Eles iam no culto, eles oravam, eles cantavam, eles ofertavam e até ouviam alguém pregar. E depois eles saíam do culto e diziam: pronto, eu já fiz a parte religiosa, agora eu vou fazer a parte da carne, eu vou fazer as minhas vontades. Uma hora eles serviam a Deus, outra hora serviam o mundo. Eles faziam a parte religiosa, mas depois eles iam fazer a vontade da carne, iam satisfazer os desejos da carne. Uma hora eles serviam a Deus, outra hora serviam o diabo. E Deus olha para eles e diz assim: peraí, ou vocês são uma coisa ou vocês são outra. Mas a Bíblia diz que eles eram mornos, então cuidado, para que você não seja um crente morno, para que você não fique desconectado. Uma hora você está ali, sendo religioso, servindo a Deus, depois a outra hora você está ali, satisfazendo os desejos da carne. Cuidado, cuidado. Então, entenda que buscar a Deus não se trata somente de passar tempo com Deus, é cuidar para não passar tempo sem Deus. Compreendes? Você precisa ficar 100% conectado com Deus. Esse é o segredo. Fique 100% conectado com Deus. Para finalizar, pois estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos de apostasia espiritual. Então guarde o seu coração, faça de tudo para guardar o seu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Então guarde o seu coração, para que você tenha então uma comunhão com o Espírito Santo, e que cada dia você possa prosseguir em conhecer a Deus e as coisas de Deus e o mundo espiritual, para que você então não venha mais perecer ou ser destruído por falta de conhecimento espiritual, e que para que cada dia você venha crescer mais e mais na presença de Deus, que cada dia você possa crescer mais e mais espiritualmente. Amém? Deus abençoe a todos.
Até o próximo vídeo.